Conversas Cristãs. Este é um espaço em que nós olhamos para as informações dos meios de comunicação, aquelas que têm sido mais faladas, digamos assim, as manchetes, e procuramos pensar nelas do ponto de vista da Bíblia, como cristãos que somos e queremos na Bíblia como revelação de Deus. Andrà tutto bene. Há uma campanha que iniciou, segundo me parece, na Itália e que depois acabou, de certo modo, por passar para todos os países onde a pandemia tem feito maior impacto. E esta campanha, iniciada na Itália, um dos países com maior incidência e mortalidade e também com bastante sofrimento em relação a esta pandemia, esta campanha basicamente diz: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E normalmente nós a encontramos com cartazes ou pequenos desenhos colocados nas janelas ou nas portas, às vezes mesmo nos hospitais, enfim, em locais que sejam relativamente públicos e as pessoas possam ver. Nós podemos, à primeira vista, quando nós olhamos para esta campanha, e ela hoje de certo modo, está generalizada, mesmo alguns meios de comunicação já a utilizam, já existe o hashtag com a campanha, enfim, etc., para que possa, de certo modo, incentivar as pessoas a pensar positivamente. Vai ficar tudo bem, isto é mau, mas isto é passageiro, isto vai logo embora e nós vamos todos ficar bem. É interessante pensarmos nisto. Olharmos para esta campanha, para o seu símbolo, que é o arco-íris, que tem sido usado de forma geral, e percebemos o que é que está aqui. A campanha do vai ficar tudo bem é uma espécie de mantra, uma espécie de repetição. Baseia-se provavelmente naquilo que são os princípios do pensamento positivo. Vamos pensar positivamente que as coisas vão correr bem, ou seja, a nossa atitude deve ser uma atitude positiva e se a nossa atitude for positiva não vai haver dificuldades maiores. Esta pandemia é má, mas vai passar depressa, isto não vai nos apanhar, ou se nós ficarmos contaminados não vamos ficar doentes, ou se eventualmente ficarmos vai ser uma coisa leve, ninguém da minha família vai ficar, de certeza absoluta que não é assim nada de grave, isto vai passar depressa. Interessante, parece que o simples falar, ou seja, repetir isto bastantes vezes é suficiente para resolver a dificuldade. Um pouco como aquela ideia de que se nós dissermos uma coisa muitas vezes, independentemente dela ser verdade ou não, vai acabar por ser aceita como verdade. Afinal de contas, nós vivemos num tempo em que as pessoas gostam de defender que cada um tem direito à sua própria verdade. Então, se nós temos direitos todos à nossa própria verdade, por que não repetir bastante que vai ficar tudo bem, não há de ser nada e isto vai realmente acontecer? Só que na prática não é assim. Estamos a lidar com algo que é bastante concreto, bastante específico e a simples ideia de que não me apanha, só apanha o vizinho, não é suficiente. Esta verdade talvez seja uma verdade minha, mas não corresponde à verdade verdadeira e, portanto, não quer dizer que as coisas vão correr desta maneira. O homem atual gosta muito de defender esta ideia de tolerância no que diz respeito às suas próprias posições. É interessante porque parece que nunca houve tanta perseguição, mas pronto. Então, cada um tem direito à sua própria. Só que quando nós lidamos com verdades que são absolutas, isto não é assim. E neste caso estamos a lidar com um facto concreto. Há um vírus, ele é altamente contagioso, ele pode apanhar assim como pode apanhar a mim. E simplesmente dizer que vai ficar tudo bem não vai resolver o problema. Era, entretanto, interessante perceber que esta campanha é acompanhada por um símbolo, e o símbolo utilizado para esta campanha foi o arco-íris. O arco-íris tem sido usado mais recentemente como um símbolo do grande lobby, do grande movimento, eu diria LGBT, mas na verdade hoje em dia as letras são tantas que já nem dá para dizer tudo, é quase o alfabeto inteiro, mas no fundo uma posição de liberdade no que diz respeito à opção sexual. Cada um escolhe ser aquilo que é. Gosta disto, gosta daquilo, ou gosta disto e daquilo, ou gosta disto num dia e daquilo no outro, enfim, tanto faz. E daí o arco-íris com muitas cores. Existem muitas cores e, portanto, você pode escolher a cor que lhe apetece. E daí que o arco-íris foi, digamos, subtraído por este grupo para servir de seu símbolo. Achei interessante que ele voltasse a aparecer aqui, fora deste contexto,
para ser o símbolo desta campanha Vai Ficar Tudo Bem. E será que há alguma ligação? Curiosamente, nós podemos até dizer que sim. O arco-íris aparece como e quando? Para cristãos bíblicos, nós sabemos que o arco-íris é um símbolo colocado no céu na altura do fim do dilúvio. Não havia chuva anteriormente ao dilúvio. O dilúvio foi o primeiro momento em que houve uma grande experiência de chuva e de inundação. E após o fim do dilúvio, surgiu então o arco-íris no céu. Ele precisaria de surgir neste contexto, como nós sabemos, a reflexão das gotículas de água por causa da luz do sol. Bem, Deus na altura disse a Noé que este símbolo apareceria no céu sempre que houvesse chuva, sempre que houvesse alguma tempestade, no fim da mesma, como prova de que o mundo não seria mais destruído através de um dilúvio. Era um compromisso de Deus com o homem, dizendo: desta forma o mundo não vai ser mais destruído. E, biblicamente falando, nós sabemos que aquilo que encontramos em termos de profecias realmente é muito claro. O mundo não vai ser mais destruído pela água. Futuramente ele será destruído pelo fogo. Pelo menos isso é o que a profecia bíblica diz de forma clara. É interessante, então, que tenham ido buscar este símbolo para esta campanha, porque parece haver aqui alguma ligação. Dilúvio, situação gravíssima, eliminação da humanidade, portanto, e agora uma pandemia, uma virose que ameaça muita gente no mundo inteiro, e a mesma ideia, o arco-íris como símbolo de que não vai ser tão grave assim, vai ficar tudo bem. É legítimo pensarmos desta maneira e usarmos este símbolo? Será legítimo nós pensarmos em Deus como aquele que de alguma forma nos protege? O dilúvio foi dado naquela circunstância e o arco-íris oferecido ou colocado no céu para dizer a Noé: Deus vai estar presente, Ele não vai permitir que isto aconteça mais. Portanto, a sua presença ou a sua utilização devia estar ligada à presença de Deus. Nós só poderemos dizer vai ficar tudo bem se nós estivermos verdadeiramente com Deus. Isso quer dizer o quê? Que com Deus não acontece nenhum problema, nenhuma dificuldade, absolutamente nenhuma crise? Não, não é isso. Aquele que era Deus entre nós, Emmanuel, Jesus, ele foi muito claro, ele não enganou os seus discípulos. Ele disse a certa altura, de forma direta: no mundo vocês vão ter muitas dificuldades, no mundo vocês vão ter aflições. Ele disse mesmo: vocês provavelmente vão ser mais perseguidos do que a maioria das pessoas, porque são meus discípulos, e o mundo me perseguiu a mim, vai perseguir a vocês. No mundo vocês vão ter aflições, mas não desanimem. Eu venci o mundo. E vocês também comigo irão vencer o mundo. Quando nós pensamos nesta circunstância, nesta situação, e pensamos em termos de vencer esta dificuldade toda, nós pensamos que realmente é possível vencê-la. Vai ficar tudo bem se nós estivermos com o Senhor. Isto não quer dizer que não possamos apanhar o vírus. Podemos apanhá-lo, mas vai ficar tudo bem. Isso não quer dizer que ao apanhar o vírus nós não vamos ficar doentes. Podemos até ficar doentes, mas vai ficar tudo bem porque nós estamos com o Senhor. Isso não quer dizer que mesmo que ficarmos doentes não ficaremos graves, porque podemos ficar doentes e poderemos até ficar com um quadro grave, mas vamos ficar bem porque estamos com o Senhor. Isto nem sequer quer dizer que estamos a afirmar que não pode haver morte, porque a grande vitória de Jesus foi sobre o pecado e sobre a morte. E aquilo que Ele nos prometeu foi que aquele que crê nele, estando vivo, nunca experimentará a separação de Deus. E mesmo que morra, viverá, ou seja, ao sair desta realidade, certamente estará com o Senhor. Paulo falava a respeito da sua partida deste mundo, dizendo que morrer era lucro e vantagem. Vai ficar tudo bem, sim. Independentemente do que possa acontecer, mesmo das consequências mais graves, vai ficar tudo bem para aqueles que estão com o Senhor. Esta é a mensagem bíblica. Esta é a mensagem do Evangelho. Isto não é oferecido porque nós merecemos, é graça de Deus. Para aqueles que reconhecem os seus pecados, pedem perdão, aceitam aquilo que Jesus fez, declaram como seu Salvador e reconhecem a sua soberania sobre as suas vidas. Para estes, realmente e de fato, vai ficar tudo bem.